Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ah, desculpa, deixa eu rezar, não. agora e na hora da nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Tomás de Aquino, rogai por nós. Então, vamos começar. Eu vou apresentar aqui para vocês a aula de hoje. Oi, Carlinhos, que bom que você está aí de novo. Eu vou aumentar bastante aqui, peraí. Oi, saiu? Não. Gente, onde é que eu tô? Só um minuto, deixa eu só me achar aqui. Ah, tá, eu vou aumentar aqui para vocês ficarem com a letra bem grandinha. Então, a nossa quarta aula, quem não assistiu a aula passada vai ser um problema para entender. Aliás, quem não assistiu todas as aulas vai ser um problema para entender, mas tudo bem, vamos lá. Bom, a gente estava falando sobre o batismo e agora eu vou explicar por que é super importante saber sobre o batismo e depois a gente vai passar para a Eucaristia, porque a gente vai falar sobre uma questão muito pouco falada dentro da igreja, que é a nossa verdadeira vocação como cristão. Então é o seguinte, o batismo... Aí os cachorros vão começar a latir. Não, não. O batismo é o sacramento da adoção divina, o sacramento da iniciação da vida cristã, que nos confere duas graças: morte ao pecado e vida para Deus. A gente viu que a gente, quando recebe a água na pia batismal, a gente morre com Cristo como... É, bom, eu teria que recapitular a aula inteira passada, mas eu não vou poder fazer isso. Bom, o nosso estudo é justamente sobre como morrer para o pecado, que é o homem velho, e ter uma vida interior, que é o progresso do homem novo, né? Até a gente atingir a estatura que Deus quer que a gente atinja para a nossa santidade. Desde o começo, nós estamos demonstrando, segundo a doutrina da Igreja, alguns aspectos fundamentais sobre o nosso crescimento espiritual e contra quem estamos lutando, né? A gente estava estudando agora sobre a teologia cética e mística, a gente está conhecendo a nossa alma e todo o plano de redenção de Deus para nós, mas a gente também vai estudar sobre o mundo e sobre o demônio. Esses são os três aspectos que a gente tem que combater para chegar ao céu. Pois bem, é o batismo que nos dá o fundamento da luta quando recebemos a graça santificante e somos inseridos no corpo místico de Cristo, né? Nós só somos filhos de Deus adotivos quando nós somos batizados. Antes disso, nós somos apenas criaturas criadas por Deus. Ele só nos reconhece como filhos pelo batismo, tá? Mas se pecamos, precisamos atualizar a graça para que morra o homem velho e venha o homem novo, tá? Quem não guardou as vestes batismais, como se diz na igreja, depois vai ter que se preparar, né, para receber a Eucaristia e o sacramento da confissão, uma série de coisas para retomar essa graça, né, que a nossa alma foi manchada, que é o que acontece com a grande maioria. E precisamos conhecer aquilo que devemos receber e as promessas de Jesus para conquistarmos a vida eterna desde já. Conhecer para amar Jesus e praticar as coisas certas em nosso favor. Muito bem, isso é uma introduçãozinha. São Paulo desenvolveu fundamentos doutrinais sobre o batismo que o magistério da igreja ensina. São Paulo, ele é o grande formulador de muitas coisas sobre o batismo. Nas cartas dele, ele fala muito sobre o batismo, porque é ele que chama o batizado de homem novo, tá? É ele que inventou essa denominação, né? São os novos homens, novas mulheres, novos seres, porque nós fomos inseridos em Cristo.
né, pelo batismo. É ele quem explica profundamente que a água da pia batismal representa a morte e sepultura de Cristo, onde o homem velho é enterrado, e que na saída da pia batismal já estamos com a alma ornada da graça e, portanto, nascidos sobrenaturalmente como homem novo. Ou seja, antes do batismo, nós só temos a vida natural, como qualquer bichinho, elefante, girafa, capivara, cachorro, gato, vida natural. Eu vivo como, né, envelheço, morro, pronto, isso é vida natural. A vida sobrenatural, ela só acontece com o batismo, ou seja, eu recebo a graça, que é o germe da vida eterna, e aí sim eu posso chegar ao céu. Sem o batismo não há salvação, e só pela igreja a gente consegue a salvação. Eu sei, são máximas que hoje em dia não se pode falar porque virou uma coisa politicamente incorreta, mas é a verdade. Só existe uma igreja, só existe uma verdade, e a verdade é a igreja fundada por Jesus. Portanto, agora eu vou falar uma coisa super importante, é o seguinte, todo o programa espiritual do católico é desenvolver progressiva e continuamente o germe da vida divina recebida no batismo. Olha só, o que é um católico? O que nos faz católico e o que nos faz chegar ao céu? É isso. Porque eu recebo como uma semente dentro de mim com o batismo. Toda a minha vida sobrenatural está ali em forma de semente. Agora eu vou ter que fazer essa semente germinar. Porque o que é a graça hoje, quando eu chegar no céu, vai ser a glória. No céu não existe graça, existe glória, que é justamente a graça no seu máximo potencial. Né? Então, eu recebo uma sementinha e eu vou precisar progredir espiritualmente, ou seja, eu preciso continuamente e progressivamente, subindo como uma escadinha, progredir na vida espiritual. Se eu parar, eu volto para trás. Eu não posso nunca parar, tá? Então eu tenho que ter constância, né, na minha vida espiritual para eu ir germinando essa sementinha. Aí Jesus sabe que a gente não vai fazer tudo como tem que ser feito, aí deixou os sacramentos para resolver esse problema, mas a gente tem que saber que ser católico é isso. Qual a espiritualidade do católico? É essa. Qual o programa espiritual do católico? É esse. Se você fizer só isso, você chega no céu. Não precisa ser carmelita, beneditino, palotino, falando aí com a irmã, qualquer coisa que seja, é um adereço, é um adendo que eu quero dizer, sabe? Claro que essas coisas são ótimas, incríveis e maravilhosas, porque os santos são incríveis, mas eu quero dizer que, fundamentalmente, cada espiritualidade vai fazer com que esse programa espiritual tenha um carisma diferente, mas o católico é isso. Ele tem que desenvolver progressiva e continuamente o que ele recebeu no batismo. E se ele interrompeu e matou essa sementinha, quer dizer, não mata nunca a sementinha do batismo, porque a gente recebe um caráter, né? Uma marca indelével que fica com a gente a vida inteira, até a eternidade, inclusive no inferno. Se a gente for para o inferno, a gente vai lá com a marca do batismo. Aí o nosso inferno é pior ainda. É verdade. Aí a gente... Bom, aí o que acontece? Então, a ascese cristã deriva da graça batismal. O que é a sese? O que é a sese? A sese é mais ou menos o que o pessoal do esporte faz, né? Tipo assim, eu tenho uma série de coisas, de exercícios e de funções e de coisas que eu devo fazer, porque eu vou fazer uma maratona e para eu ganhar o prêmio eu tenho que fazer essas coisas. Então a sese é justamente cuidar dessa graça que nós recebemos no batismo. Tá? Então, tudo em torno da gente vai gerar. A nossa vida tem que ter uma série de coisas que são ensinadas pela igreja que vão nos ajudar nessa corrida, nessa maratona. Maratonista, né? Ele vai sempre naquele passo, né? Se ele alavancar muito, daqui a pouco ele pode perder a força. Então, é assim: a gente vai ver qual é o nosso ritmo e a gente vai indo até os nossos últimos dias, né? E poder chegar no céu. Então, toda a nossa existência deve realizar o que o batismo inaugurou em nós. Aí tem uma coisa muito legal que é o seguinte: quando a gente é batizado, o batismo limpa o pecado original, mas ele deixa as concupiscências, né?
Então, olha que legal. Jesus, ele sempre transforma o mal num bem maior. Então, ele deixou as concupiscências, elas vão permanecer em nós porque elas são fonte de merecimentos pelas lutas que ela provoca. Então, todas as nossas concupiscências que nós vamos estudar, que são três, do olhar, esqueci, soberba de vida, dos Da olhos, carne e dos da olhos. carne, soberba de vida e dos olhos. Pronto, é isso mesmo. Obrigada. E aí, essas três concupiscências, elas vão. Se antes a gente não tinha mérito nenhum por nada, no batismo a gente começa a ganhar alguns pontos, sabe assim? É como se a gente fosse ganhando os pontos com Deus. As nossas lutas, elas nos ganham méritos, nos dão méritos, sabe? Então, morrer com Jesus é o caminho da salvação, não tem outro jeito, porque a gente já morreu no batismo, inclusive, quando a gente era bebê. Querendo ou não, a gente já morreu ali com ele, para renascer para uma vida nova, né? Então, a nossa salvação é ter essa vida nova, que é o próprio Jesus, é o caminho, verdade e vida. Então, a gente foi inserido nele, e agora o nosso programa de vida é essa luta. Então, olha só como é que é. Eu vou pegar aquele desenho que eu fiz desde o começo. Ui, e aí eu vou fazer aqui, ó, mostrar para vocês. Então a gente recebeu o batismo, aí aqui a gente está recebendo, representando Jesus, né? Isso é um quadro muito antigo, é um ícone, onde as águas do batismo elas estão escuras para formar justamente como se fosse um túmulo. E aí ele é isso mesmo, é um túmulo porque a gente está sendo sepultado com Jesus. Então, nós nascemos com o pecado original, a gente está sendo sepultado com ele. Quando a gente sai da pia batismal, a gente é filho de Deus por adoção. Aí aqui, então nós estamos recebendo a graça. Olha só, então sabe aquele homem que eu peguei do Leonardo da Vinci? É porque ele tem que se configurar em Cristo. Então, mas aí como nós rompemos com essa graça batismal, então vem Jesus, quando ele morre na cruz, jorra do lado dele sangue e água. O sangue é a Eucaristia e a água é o batismo. Veio os dois sacramentos mais importantes para a nossa salvação, né? Então, nós recebemos o batismo, né? E com o batismo nós nascemos pela morte de Jesus. E recebemos a Eucaristia, onde ele também é pela morte dele que vem os sacramentos. Então, vê, o batismo e a Eucaristia, elas têm uma certa correlação. Jesus, quando recebe o batismo, ele simboliza isso. Ó, eu estou sendo sepultado, no batismo que ele recebeu, é uma coisa simbólica, tá? Mas na cruz, não, ele morreu mesmo. Então, como é que é isso? Ele dá para a gente uma coisa quando ele está morto? Então, como que é? Então, mas é justamente na hora que ele morre é que vem a vida. Primeiro porque Jesus, não esqueçam, ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E ele, para ser verdadeiro Deus e verdadeiro homem, ele tem uma união na alma dele da divindade com a humanidade que nunca, jamais, em tempo algum, se separa dele. Então, quando ele morre, a alma dele sai do corpo dele, mas a divindade não sai do corpo dele. Então, é verdadeiramente um Deus que morre, né? Então, a divindade está lá no corpo dele, está com ele a divindade dele, né? E a divindade dele é capaz de tirar da morte a vida, né? Olha que incrível isso. É uma coisa muito linda, né? Então, a morte dele não é morte, né? A morte dele é vida. Aí a gente vai falar uma coisa super importante para a aula de hoje, que é o seguinte, tá? Aí a gente agora fez o resuminho de por que a gente falou do batismo, e agora fez o resuminho de que a gente vai começar a falar da Eucaristia. Então, olha só, no batismo nós somos configurados a Cristo como sacerdotes, profetas e reis. Por quê? Porque Jesus é sacerdote, profeta e rei, e nós, né, ganhamos a vida através dele, né? Estamos unidos a ele pelo corpo místico de Cristo. Então a gente recebe tudo o que ele é. Mas agora,
só vai interessar para a gente estudar o sacerdócio comum, que não é o sacerdócio presbiteral, tá? Esse sacerdócio presbiteral a gente vai estudar quando a gente estudar os sacramentos. Então, existe um sacerdócio comum onde todo católico, até o padre, tem que ter, senão ele não pode ser padre. Então, a gente vai falar sobre esse sacerdócio comum. Então, olha só que coisa incrível. O que é o sacerdote? O sacerdote é todo aquele que oferece a Deus um sacrifício, né? Então, Jesus, quando encarnou, ele foi ungido pelo Espírito Santo como o único e verdadeiro, sumo e eterno sacerdote, tá? Ele, na hora da encarnação dele, tá? É sumo e eterno sacerdote. Eu tenho uma devoção enorme pelo sumo e eterno sacerdócio de Jesus. Indico a vocês que tenham, porque é uma coisa assim muito incrível meditar isso. Ou seja, quando Jesus estava no presépio, quando ele acabou de nascer, ele já estava, tá? Ele já estava oferecendo um sacrifício perfeito a Deus. Porque se ele fizesse só isso e ele nem fosse morrer na cruz, ele já salvava a humanidade inteira. Só o sangue que ele derramou lá, quando ele fez a circuncisão, ele já salvava todos os homens do planeta, do mundo, do universo, seja lá o que for. Por quê? Porque ele é Deus, ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Então, todas as ações dele são divinas. Só para vocês entenderem, a gente vai estudar isso profundamente depois, só para vocês terem assim, um gostinho do que a gente vai aprender quando a gente estudar Cristologia. Jesus, a personalidade dele é de Deus, tá? Ele é Deus que está ali com ele, a personalidade dele é de Deus, todos os gestos dele, atos dele, tudo dele é divino. O verdadeiro homem é aquele que dá para Deus tudo, inclusive a sua personalidade. Então, quem está, quem está agindo é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, entende? Só que a gente vai estudar isso de uma forma assim muito profunda e só para vocês entenderem assim, tudo que ele faz é um ato de Deus. Então, por exemplo, ele não pode fazer coisas, por exemplo, ele vai ressuscitar um morto, ele já sabe que ele vai ressuscitar aquele morto, claro, ele é Deus. Ele vai fazer o Sermão da Montanha. Ele não precisa escrever o Sermão da Montanha como mostra no The Chosen. Ele já sabe qual é o Sermão da Montanha porque ele é Deus. Ele, ele sabe tudo quem são as pessoas que vão para o inferno e que vão ser salvas. Ele sabe quais são todas as piores coisas do mundo que ele vai sofrer quando for crucificado. E ele passou 33 anos assim, sabendo tudo, porque ele é Deus. Então, a personalidade de Jesus é a personalidade da segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então, isso é super importante para a gente entender, tá? Então, ele só pode ser ele, o sumo e eterno sacerdote, o único verdadeiro, que ofereceu o sacrifício perfeito para Deus. Ou seja, a gravidade do pecado de Adão e Eva era tanta, que só um Deus poderia oferecer um sacrifício perfeito para Deus. Entende? O filho é o único que podia oferecer o sacrifício perfeito para o pai. Então, Jesus, ele só que acontece uma coisa que não se fazia no Antigo Testamento. É o seguinte: no Antigo Testamento, o sacerdote ele não podia ser vítima, mas Jesus é a vítima. Ele é o que oferece o sacrifício, como o sacerdote do Antigo Testamento, e ele também é a vítima, porque ele é o Cordeiro de Deus, ou seja, ele é aquele que vai morrer de verdade e morreu de verdade. Então, ele inaugura um sacerdócio perfeito, entende? Que ninguém vai conseguir fazer como ele, óbvio. Nenhum homem vai conseguir morrer e ressuscitar como ele. Nenhum homem tem a capacidade, somos todos criaturas. Só ele, como Deus, poderia fazer isso, tá? Então, nós recebemos esse sacerdócio comum porque olha o que Deus quer fazer com a gente e olha de onde vem toda a graça para a gente ser o novo homem. É assim.
Dando sequência ao nosso raciocínio, tá? Na pia batismal, nós recebemos o sacerdócio comum, tá? Participando do único, verdadeiro e perfeito sacerdócio de Jesus. Então, significa que nós somos sacerdotes e vítimas com ele. Nós não somos só sacerdotes, mas somos sacerdotes e vítimas com ele. Porque nós vamos morrer com ele. Aliás, nós já morremos no batismo. E como é que isso acontece com a gente agora, que a gente já, né, já pecou, já teve que se reconciliar, parará, parará. Ui! Então, tudo vai acontecer na Santa Missa, porque a Santa Missa é tudo na nossa vida, tem que ser tudo na nossa vida. Porque a missa não é aquele negócio que a gente vê em geral, porque as pessoas, elas bom, depois eu falo sobre isso. Bom, enfim, a igreja viveu uma crise, essa crise acabou respingando na Sagrada Liturgia, e é provável que nenhum de vocês tenha assistido uma missa como ela tem que ser, né? Porque ela tem que ser piedosa, sacra, sublime, maravilhosa, porque estamos falando do santo sacrifício, porque Jesus vai morrer ali misticamente, tá? Então, nós, como cristãos, temos que ter a missa como centro da nossa vida. Por quê? Porque nós vamos entrar na Santa Missa, faltam 10 minutos, tá? Quando terminar, depois a gente abre outra sala, tá? A gente vai entrar na Santa Missa em espírito de sacrifício, renunciando o pecado, o homem velho, entregando-se para morrer misticamente com Jesus e receber as abundantes graças para a santificação da alma, tá? Olha só que coisa incrível. Não dá para entrar no Calvário, porque o que vai acontecer ali na missa é o Calvário. Aí as pessoas falam assim: mas também tem a ressurreição, então a gente tem que ter alegria, aí a gente tem que bater palma, aí a gente tem que cantar super alto, não sei o quê. Não, tem tudo isso, porque Jesus não vai dar para a gente ele morto, ele é vida, ele é um Deus vivo. Mas o que acontece é o Calvário, né? É o Calvário. O Calvário que aconteceu lá há 2000 e sei lá quantos anos atrás, ele tem que ser renovado para a gente receber as graças, senão ficava a graça lá, entendeu? Não adiantaria Jesus morrer sem a missa, porque senão a graça ficou lá, entendeu? Protestante que acha que a graça consegue, né, vir assim feito super-homem no tempo, entendeu? Não, olha só, Jesus ele criou um universo, tem uma coisa chamada tempo. O que passou, passou, não tem como chegar aqui. A graça está lá. Então, como é que ela vem até aqui? Pela missa. Sabe assim? É tipo assim, porque as pessoas pensam que Deus ele vai contra a lógica que ele mesmo criou. Não, existe a lei da gravidade que ele criou, e existe o tempo que foi ele que criou, e que o que passou, passou, e o que tem agora é agora. Então a coisa que está lá atrás tem que vir para agora. E ela vem agora pela missa. Então, quando eu vou para a missa, eu entro no Calvário. Jesus ele vai morrer incruentamente, ou seja, não vai haver derramamento de sangue. É uma morte mística, mas pasmem, eu vou falar uma novidade para vocês que, em geral, ninguém sabe porque não se fala mais isso na catequese. Quando o padre celebra a missa, ele faz uma coisa chamada dupla consagração. Ele consagra primeiro a hóstia e depois o sangue. Quando ele faz isso, ele separa o corpo do sangue. Foi assim que Jesus morreu. Então, ele tem uma morte mística. O padre faz isso no altar. Quando ele consagra primeiro a carne, depois consagra primeiro o pão, depois o vinho, ele está separando as duas espécies. Então, é a morte mística de Jesus. Acontece de novo ali o Calvário, sabe? O Calvário que Nossa Senhora viu, que São João Evangelista viu, que Maria Madalena viu, que o centurião que estava lá viu, que São Longuinho, né, que é o que enfura com a lança o coração de Jesus, jorrou sangue e água em cima da cara dele, ele se converteu imediatamente. Então, assim, a gente não tem por que desejar estar lá no Calvário, porque a gente está em toda a missa. Então, a missa tem que ser tudo na nossa vida, tudo, 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 tudo. Sem ela não há nada. Tanto é que a celebração eucarística, onde o diácono, por exemplo, faz a celebração eucarística e a hóstia já está lá
são os pré-santificados que chamam, né? A hóstia já está lá consagrada e dá para a gente a hóstia, a gente só recebe as graças atuais da comunhão, a gente não recebe as graças atuais da missa, porque é diferente, entende? Uma coisa é a missa, uma coisa é a missa, outra coisa é comungar na missa. Entende? São graças específicas que você recebe de cada coisa que acontece. Porque uma coisa é a ação de Deus de morrer misticamente, é uma coisa louca. E a ação de Deus que se dá para comer é outra coisa louca. Entende? Então, a missa com a Eucaristia é tudo. Tem que ser tudo na nossa vida. E a gente, por isso que a gente tem falado muito, né? Tem dado essas dicas. Não dá para chegar na missa de qualquer jeito, tem que se preparar antes, não dá para ficar conversando sobre, né? Ah, você viu, não sei o quê, não dá, né? Não dá para acabar a missa se você sair falando um monte de bobagem. Você acabou de comer Deus, Deus está dentro de você, dentro da sua alma. Então não dá para fazer um monte de coisa que todo mundo faz errado. Então assim, a gente está aprendendo para corrigir. Por que para corrigir? Porque a graça depende da minha disposição interna. Se eu estiver disposto àquilo, ou seja, como é que eu vou estar disposto? Porque eu vou me preparar para aquilo. Aí eu recebo a graça. Se eu não estiver disposto para aquilo, a graça não tem fruto em mim. Não adianta. Você pode assistir 100 missas num dia e não muda uma vírgula na sua alma. Não muda. Então, a gente vê um monte de gente que entra e sai de milhares de missa, mas ficou conversando a missa toda. O que aconteceu? Nada. Ela estava no Calvário e se comportou como se estivesse numa praça conversando com todo mundo. Não vai acontecer nada. É só isso, assim, simples assim, tá? Então, eu vou agora botar assim. Então, a missa é o centro da vida cristã, que deve a gente tem que estar ali em espírito de sacrifício, renunciando tudo, tá, isso eu já li. As graças atuais da missa e da comunhão eucarística são específicas para cada alma. Deus dá para a gente o que a gente precisa exatamente. Eu preciso do que para me salvar? Ele vai me dar. E os efeitos, eles só são frutuosos se a alma estiver devidamente preparada. Com a confissão, eu botei aqui e ou, porque tem gente que não vai precisar confessar, e com as disposições interiores para se oferecer como vítima. Eu estou ali como vítima tanto quanto Jesus. Eu recebi dele o sacerdócio comum. Eu estou ali me oferecendo para morrer o meu homem velho. Eu preciso que ele morra, senão não haverá homem novo e eu não me salvarei. Tá? Então, essas graças atuais, elas são específicas para cada alma. E a gente nunca vai saber o que é, a não ser no céu, quando for revelado para a gente. Nem o padre sabe, nem ninguém sabe. Deus dá exatamente aquilo que a pessoa precisa. Então, eu vou dar um exemplo. Por exemplo, uma pessoa em segunda união, ela tem que assistir 1 bilhão de missas. Por quê? Porque ela não pode confessar e ela não pode comungar. Mas Deus pode dar para ela 1 bilhão de graças para ela se converter, né? E ter uma solução para aquela situação dela. Ou ela vai viver aquilo como se fosse uma grande cruz. Eu tenho conhecido muitas mulheres que vivem assim, vivem crucificadas porque não podem comungar, ou ela vai viver aquilo e ela vai ver que ela pode solucionar porque ela vê que ela pode, ela não tem ainda o sacramento, então ela pode sair daquela relação, ela pode ver que aquela relação não é o suficiente para ela. Eu já vi também isso acontecer. Ou ela vai esperar a nulidade, realmente vai, né, esperar e ter receber o sacramento e tudo mais, enfim. Ou, sei lá, outra opção que eu posso não estar sabendo aqui. O que eu quero dizer é que tem pessoas que estão impedidas de comungar, mas elas estão tão unidas a Jesus por essa incapacidade que elas têm, elas estão tão crucificadas por esse impedimento que essas pessoas elas podem receber graças muito maiores do que pessoas que podem comungar e recebem Jesus de qualquer jeito, como se fosse um pedaço de biscoito. Porque tem isso na igreja, né? Assim, uma alma assim, ela
uma oração dela consegue mais coisas de Deus do que uma pessoa que vai todo dia para mim, isso aqui, e fala Cordeiro de Deus, não sei o quê, e recebe aquilo, acabou e não aconteceu nada. Tá? Deus nos livre de ser uma dessas almas, porque é um horror, é quase um sacrilégio, né? É quase um sacrilégio, beirando o sacrilégio, você receber Jesus sem saber quem é Jesus, com a alma suja, botando ele lá na sua imundice, sem confessar direito, guardando pecado. Eu também conheço pessoas que ocultaram pecados graves de padres. Essas pessoas, acontece exatamente o que São Paulo fala, né? Quem comunga assim, comunga a sua própria condenação, com as pessoas que desenvolveram doenças graves porque levaram 10 anos comungando a própria condenação e depois, eu consegui confessar. Então, é uma coisa louca confessar mal. É melhor não confessar do que confessar mal, né? Então, a ação da missa é, sim, a renovação do Calvário. Não existe outra explicação, não existe outra coisa. É o banquete eucarístico. Sim, mas Jesus, quando fez o banquete eucarístico, quando estava lá com os apóstolos, ele antecipou o Calvário para poder dar a comunhão para eles e fez a primeira missa. Estava todo mundo no Calvário do mesmo jeito, entende? Mas ele já ressuscitou, então está tudo bem. Não, ele está renovando o Calvário ali. A missa existe para isso. Se não fosse isso, Jesus tinha deixado um cesto cheio de hóstia para o mundo inteiro pronto.